Olá a todos, o meu nome é Filipa Lima e sou Presidente da Orquestra do Alto Minho. Estamos aqui na nossa primeira mesa sobre saúde mental e física. Para quem tiver interesse, nós este ano temos estado com esta dinâmica das mesas redondas. Tivemos em janeiro com o tema género e música, à conversa com maestrinas, compositoras, mulheres dentro de orquestra e mulheres empreendedoras. Depois passámos para o tema das bandas filarmónicas, estando à conversa com os seus presidentes, os seus maestros, sobre o repertório e ainda sobre uma plataforma de gestão. Depois passámos então para os ex-alunos da escola profissional e estamos hoje a começar a primeira sobre saúde mental e física. Todos estes conteúdos vocês podem visitá-los quer na nossa página do Facebook, quer no nosso site. Eu hoje tenho aqui comigo o Chus Vega, o Jorge Boim, não sei se disse bem, depois Buim. e a Catarina Carvalho. Depois vocês vão se apresentar. Eu só quero dizer que esta dinâmica acontece porque estamos a celebrar os 30 anos da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo. Ela agora tem outro nome, é a Arteam, Escola Profissional Artística do Alto Minho. E estejam atentos porque, tal como este tema que vamos iniciar hoje e tão importante, queremos trazer muitos outros temas, sempre assim num ambiente relaxado, de conversa, para desconstrução de algumas ideias e ao mesmo tempo, se calhar, quebrar alguns tabus que andam aqui no nosso meio. Quero também deixar-vos completamente à vontade para colocar as vossas questões no chat do Facebook. Eu tenho alguém da minha equipa atento ao chat, por isso estejam à vontade, escrevam, perguntem, aproveitem aqui estes oradores e coloquem as vossas perguntas, que alguém me vai fazer chegar as mesmas. Quero também aqui agradecer, em primeiro, aos nossos oradores por terem aceito o nosso convite. É um prazer, confesso que nós não conhecemos nenhum, está aqui uma aventura, acho que muito bem montada, temos aqui muitos campos muito interessantes e certamente trarão aqui uma grande conversa. Vou-vos deixar assim com umas perguntas muito gerais, que vos pedia quando quisessem intervir que levantassem a mão ou fisicamente ou na plataforma do Zoom, mas principalmente para não vos deixar assim com nenhuma questão que até nem queiram desenvolver, que não faça sentido. Por isso, vamos então começar esta mesa. A minha primeira questão é exatamente que se apresentem, que digam quem são, o que é que fazem, se calhar também como é que chegaram até essas carreiras, não é? Que às vezes, pelo menos no nosso meio, não aparecem assim. Estou a ver mais um Chus, que é saxofonista, estou a ver a Catarina, que é violinista e contralto, ou seja, como é que depois vão para estes ramos? E depois então introduzia um outro tema. Não sei quem é que gostaria de começar, basicamente é dizer quem são, o que fazem e se calhar como é que chegaram até este caminho que estão a fazer neste momento. Não sei quem é que gostaria de começar. Catarina, primeiras senhoras. Exatamente. Então, obrigada antes de mais pelo convite. É muito também gratificante poder falar sobre esta ligação de música e saúde para mim. Sim, contando um bocadinho a minha história, não é? Eu comecei a estudar a música desde os meus 5 anos e, portanto, a música entrou primeiro. O bichinho da música entrou primeiro. Desde a flauta, de bisel, até depois escolher o violino e integrando o coro da escola, não é? E a partir daí sempre integrando orquestras e, acima de tudo, integrando coros, portanto, como contralto. Paralelamente fui fazendo a minha incursão pelo ensino superior e comecei por estudar Psicologia Social e as organizações. A partir daí houve uma altura que eu comecei a pensar, eu tenho mesmo que juntar estas duas coisas, estas duas áreas, porque elas fazem parte de quem eu sou, não é? E surgiu a possibilidade de fazer um mestrado de musicoterapia em Barcelona, onde comecei de facto a juntar as duas áreas. Posteriormente fiz uma pós-graduação em psicoterapia corporal e esta parte da psicoterapia corporal começou-me a trazer outra forma de olhar para a parte emocional, a parte da psicossomática, o que é que o nosso corpo diz, saúde mental, saúde física também, como a saúde física muitas vezes é o iceberg de tudo o que está a acontecer internamente, não é?
E fui trabalhando, comecei a trabalhar com a música em contextos escolares, com meninos autistas, com perturbação do espectro do autismo. Tenho estado a trabalhar também com paralisias, questões mais neurológicas. E mais recentemente mesmo com perturbações alimentares, mais do foro da saúde mental mesmo. E tem sido interessante esta junção, não é? De juntar estes dois lados e perceber até que ponto, de facto, uma alimenta a outra, não é? Como as duas podem estar a usar os mesmos circuitos, não é? Então, agradecer novamente aqui o convite e passo a bola ao próximo. Não sei, então, quem gostaria de seguir? Posso avançar. Portanto, eu chamo-me Jorge Buim, é assim que se pronuncia. Neste momento o que eu faço é coach cognitivo-comportamental e coach desportivo. Não faço só isto, não é? Estes são basicamente os termos de apresentação. Também uso muito, ou também faço consultas em termos de denominação de hipnoterapia, portanto, a hipnose usada na terapia. E em termos de percurso, o meu percurso foi feito durante 16, 17 anos, já não me lembro bem, na banca, mas sempre com a ideia de procurar sempre coisas mais alternativas. Sempre foi algo que me puxou. Comecei por terapias energéticas, e não foi o Reiki já agora, mas algo semelhante. E depois achei que me faltava, não era bem aquilo que eu pretendia, faltava-me algumas bases. Fui procurando, entrei muito pela área das terapias regressivas, pronto, mas aquilo também não era bem a coisa, até que dei com a hipnoterapia, que me deu bases para fazer muito do trabalho que eu faço hoje. Depois, entretanto, houve a possibilidade de sair do banco e dedicar-me a isto a 100%, foi o que eu fiz, e comecei à procura de mais coisas. A hipnoterapia não chegava, portanto era preciso mais base, mais conhecimento para fazer um bom trabalho. E então comecei, como eu gosto muito da parte desportiva, pensei, e se eu juntasse a hipnose ao desporto? E descobri que nos Estados Unidos isto é feito desde a década de 70 do século passado, e fui muito por aí. Portanto, entretanto, coaching desportivo, programação neurolinguística, linguagem corporal, e comecei a sentir que precisava, porque eu acho que sentimos todos um bocadinho isto, não é? Precisamos de uma forma constante de mais conhecimento, de renovar conhecimentos, de renovar ideias e formas de ver, e fui à procura então de pós-graduações em Psicologia Desportiva, que acabei já este ano. Portanto, é um bocadinho da mescla disto tudo, um bocadinho como a Catarina dizia, acho que metemos isto tudo um bocadinho num mixer e fazemos disto um cocktail que depois apresentamos às pessoas que acompanhamos e a quem fazemos terapia, não é? Nós não somos só isto ou só aquilo, somos a soma de tudo. Aqui acabo por fazer a parte do coaching, do acompanhamento, como quisermos fazer. Não faço só desporto, como eu costumo dizer, vem pelo desporto, fica por tudo o resto. Porque, como falávamos há pouco, antes de começarmos o live, as ligações entre as questões que os atletas têm com aquilo que os jovens têm na escola, por exemplo, nos testes, nos exames, ou aquilo que os músicos têm nas orquestras, nas audições, nos espetáculos ao vivo, são coisas muito semelhantes. Aquilo que sentem, as ansiedades, os pensamentos, são coisas muito semelhantes. No fundo, o que eu optei por fazer foi trabalhar pessoas, e trabalhando pessoas, elas vão desenvolver-se ou melhorar ou resolver coisas que tenham para resolver para todas as áreas da vida, independentemente de ser só mais aqui ou mais ali. Pronto. De uma forma genérica, é este o meu percurso, é esta a minha apresentação. Okay. E agora então os Xus? Bueno, primero buenas noches, boas noites. Moito obrigado por permitirme estar con vosotros.
Yo creo que estaba revisando las anteriores intervenciones, las anteriores mesas redondas que habéis tenido, y yo creo que debo ser de los primeros españoles que participa, con lo cual pues a todo el público portugués que nos estéis escuchando, os pido disculpas por hablar en español y no hablar en portugués, lo primero, ¿no? Estoy intentando entenderlo todo con la mayor fluidez posible, así que nada, bien. Seguro que nos entendemos porque vamos a hablar de temas que participamos todos ellos. Yo soy Chus Vega, soy saxofonista, estudié en el Conservatorio de Gijón. Gijón es una zona que está en el norte de España, es la zona más al norte de España, y estudié pues, bueno, prácticamente toda mi carrera allí. Y cuando acabé, pues lo típico, pues participas en big bands, en orquestas de todo tipo, en agrupaciones de todo tipo. Y yo cuando ya estaba en los últimos años del conservatorio, ya me estaba dando cuenta de que me gustaba la psicología y quería hacer algún tipo de estudio, ¿no? De psicología. No tenía muy claro todavía si quería dedicarme a la psicología como tal, pero bueno, me llamaba, ¿no? Y fíjate, me llamaba sobre todo por el punto de la ansiedad escénica, que fue a lo que al final me acabé dedicando. Me llamaba porque yo notaba que tanto yo mismo como muchos de mis compañeros bajaban el rendimiento tremendamente cuando se enfrentaban al escenario. Cuando tenían que salir a un escenario, ese rendimiento se les quedaba, o me quedaba a mí mismo, en un 40%. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a estudiar psicología, me di cuenta de que muchas de las cosas que nos pasaban tenían muchas explicaciones, tanto en la parte corporal como en la parte mental, como en la parte emocional. Eh, Básicamente la psicología que estudiamos aquí en España es la psicología, como decís vosotros, cognitivo comportamental, sería la cognitivo-conductual, que estudiamos nosotros aquí. Y cuando acabé la carrera me dije pues, que el punto principal en el que me gustaría dedicarme sería pues, todo el tema relacionado con la ansiedad escénica, ¿no? Y fíjate, con ansiedad escénica en un punto muy concreto, y es en los conservatorios. Porque creo que en el paso de los 12 a los 14 años, que es donde empezamos a tener la adolescencia y empezamos a sentirnos observados, y es donde vemos que científicamente, con las pruebas que tenemos, se empieza a desarrollar la ansiedad escénica, es el punto donde hay que intervenir. Entonces, mi principal trabajo es hacer talleres de formación o de sensibilización para que los alumnos de esos 14, 15, 16 años sean conscientes de qué es la ansiedad escénica, qué es el miedo escénico, y que no me atrevo a llamarlo patología, porque realmente no lo quiero llamar patología, pero que es algo que se puede superar y que puede ayudarles el conocerse, el conocerlo, y que les puede ayudar no solo en la parte profesional como músicos, sino también en cualquier ámbito de la vida donde vean alguna situación de fobia social. Entonces, básicamente es a lo que me dedico. Então, feitas as apresentações, e vou afastar um bocadinho ainda do tema central, e vocês acho que vão perceber porquê. E não existe, eu há bocado também prometi falar de alguns tabus, algumas desconstruções que precisam de acontecer, e vou aproveitar agora este momento. Nós ainda temos, pelo menos na nossa área, muita gente que acha mal recorrer a certos tipos de profissionais que há algum preconceito ou algum preconceito até. Por isso, eu gostava que vocês agora, numa próxima ronda, falassem de conceitos que se calhar estão um bocadinho mal entendidos. Por exemplo, o que é saúde mental? Eu não tenho que dizer que não estou a pedir estes em específico, estou a alargar alguns. O que é o psicólogo, o papel do psicólogo, do psicoterapeuta? Qual é a diferença do psicólogo, do psicoterapeuta, depois o musicoterapeuta e depois o coach? Por isso, se vocês, assim em conjunto, se calhar não um de cada vez, mas se pudessem desconstruir para quem nos está a ouvir, o que é que são estes termos, em que é que eles diferem, não é? Porque é que devemos procurar uma pessoa numa situação e uma outra numa situação completamente distinta, para podermos também ajudar a desconstruir um bocadinho esta ideia de que só quem vai procurar, por exemplo, ajuda quem já está mesmo numa fase muito avançada ou muito desesperada, que o pode fazer se calhar numa fase mais primária. Por isso, assim, em género de conversa, sem ordem, gostava que desconstruíssem aqui alguns conceitos, principalmente esta ideia que nós temos ainda de um psicólogo só vai procurar quando está mesmo mal da cabeça, não é? Por isso eu gostava que, assim, em conjunto, desconstruíssem alguns destes conceitos, até para ficarem mais claros para a nossa conversa
a seguir, não é? Por isso não sei que conceito é que gostariam de começar e quem gostaria de começar. Ahora es cuando suena el grillo y hacemos todos cri, 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 cri. Yo no sé, por diferenciar un poco, acabas de mencionar varias figuras, varios roles dentro de lo que podríamos dominar salud mental. A mí la salud mental me parece una palabra muy seria, muy seria. Entonces, sin llegar a la salud mental, que me parece una cosa muy seria, hay varios roles en los que se puede trabajar, empezando desde la figura de, y yo voy a dar mi perspectiva, desde la figura de un coach que te puede permitir trabajar un problema muy concreto que a lo mejor no tiene que ver con la salud mental, sino que simplemente te ayuda a desarrollar una faceta que tú estás necesitando explorar y te puede ayudar tanto en su modo de coach, de entrenador, como de mentor. No sé si el concepto mentor se entiende, alguien que ya ha pasado por esa situación y te ayuda a solucionarla, a entenderla mejor. Después estaría pues, la faceta del psicólogo, un psicólogo ya con una formación que es capaz de reconocer distintos aspectos y determinar si necesitas una ayuda más terapéutica o no necesitas, o necesitas alguna ayuda que todavía no requiere pues, un tratamiento ya más específico de enfermedad mental. Después ya pasaríamos pues, a los distintos estados, más médicos si quieres, ¿no? Cuando ya es una afección más organismo, más del órgano, más del cuerpo, más corporal, que ya influye en estructuras cerebrales, ya estaremos a trabajar pensando en la parte más psiquiátrica, por diferenciar un poco los distintos roles, de una forma muy simple, para que se comprenda dónde está cada uno de ellos. Y ahora les cedo ya la palabra a Jorge y a Catarina, por si acaso quieren profundizar en alguno de estos conceptos o matizar, porque yo lo hice muy resumido, ¿no? Catarina, força, avança. Eu acho que é importante colocar que, de facto, o psicólogo tem esta visão da psicologia da ciência, não é? Da psique, não é? No sentido de poder fazer algum tipo de relatório num momento específico, numa avaliação. Mas essa avaliação pode levar à necessidade de fazer um acompanhamento, não é? E aqui entra a figura do psicoterapeuta, que permite dar um acompanhamento na sequência de uma avaliação que foi feita, por exemplo. O Xu está a colocar esta questão da psiquiatria, não é? A psiquiatria é muito importante no sentido de, em termos cerebrais, poder equilibrar aquilo que o nosso corpo não está a conseguir fazer naturalmente, não é? Portanto, também existe um certo tabu com as doenças psiquiátricas, mas de facto há um desajuste que existe para que haja um equilíbrio. E ao ajudar neste equilíbrio, muitas vezes consegue-se também trabalhar as questões que levaram a essa doença psiquiátrica. Então, o trabalho de conjunto, não é? Entre psiquiatra e psicoterapeuta é também muito importante, não é? Aliás, muitas vezes recebo clientes para isso, não é? Para uma reestruturação cognitiva, para um acompanhamento na sequência de uma consulta psiquiátrica. Em termos de coaching, penso que se calhar é melhor o Jorge falar mais sobre isso, não é? Ainda que eu também concordo com estas questões mais de foco, não é? Uma coisa muito mais focada para um objetivo muito mais concreto. Eu tenho alguma dificuldade em responder sim ou não a essa afirmação, porque eu sei que há muito esta questão dos cursos de coaching, das bases que os cursos dão aos terapeutas, etc. Eu tentei passar isso um bocadinho na minha apresentação. Eu acho que é extremamente importante nós termos uma formação completa, ou tão completa quanto nós conseguirmos ter, se fazemos este tipo de trabalho. E essa foi uma preocupação minha ao longo dos tempos, e daí durante muito tempo ter procurado uma pós-graduação na psicologia desportiva
e um bocadinho contra o nosso país eu vou falar, porque eu só consegui encontrar isso lá fora, porque eu, como não tenho um curso de psicologia, toda a gente me diz, não, tu não podes tirar porque tu és um mero coach, ok? E eu dizia, mas eu quero, porque eu preciso dessa formação, porque eu quero mais bases para fazer o meu trabalho. E não me as davam. Consegui tirar lá fora, e essa é a parte importante. E, portanto, como eu dizia há pouco, nós somos a soma de todo o nosso conhecimento. Se é verdade que na parte do coaching puro a coisa é muito focalizada, eu tenho alguma dificuldade depois em avançar muito por este caminho, uma vez que eu faço o resto, não é? Agora, eu acho que a Catarina e o Chus tocaram aqui em pontos, ou num ponto, 2 pontos que para mim são essenciais. Primeiro, a complementariedade de terapias é extremamente importante. A psiquiatria é extremamente importante. Quando alguém aparece a dizer que está medicado para uma depressão, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é dizer não pare de tomar a medicação, porque a medicação é extremamente importante em muitos casos, como a Catarina disse muito bem, além de que eu não tenho formação para poder dizer a uma pessoa, deixa tomar ou reduz, ou... Não é a minha área, não tenho que me pôr. Complementariedade, ok? E depois, e a Catarina também focou isso, é a questão emocional, e o Chus penso que também referiu isso, o trabalhar as emoções. A questão da saúde mental, eu acho que devemos dividir em 2 campos, e acho que a Catarina e o Chus também tentaram fazer isso. Um são as doenças mentais puras, ok? Psiquiatria pura. E um outro campo, eu acho que tem muito mais a ver com a saúde emocional, que depois leva a muitas situações de pensamentos negativos e depressões, etc, etc. Não é? Então acho que estamos aqui a falar de duas áreas, não forçosamente opostas, mas 2 ramos, se quisermos, a falta de melhor expressão. E então, tentando chegar à resposta à tua pergunta, Filipe, acho que há muito a ideia, não é só na música, e tenho que fazer aqui um parênteses, a música não é propriamente uma área que eu conheça muito especificamente, a não ser como apreciador de música. Mas eu acho que há muito a ideia de coaching, o coaching menos, mas a psicologia, ou não sei o quê, o acompanhamento mental propriamente dito, é para malucos. Okay? É muito esta ideia, eu vou no limite, vou porque é uma necessidade. Quando muito mais do que uma necessidade é o que é que eu posso ganhar com este trabalho? O que é que eu, enquanto pessoa, beneficio em ter um acompanhamento com um psicólogo, ou com um psicoterapeuta, ou com um coach, chame-se-lhe o que se quiser, ok? E já agora, a título de exemplo, e abrindo um bocadinho o jogo, eu faço acompanhamento com uma psicóloga, ok? E, embora seja um início recente, é uma coisa que eu pretendo fazer com regularidade. Eu não tenho que fazer todas as semanas. Não tenho que, posso fazer uma vez por mês, 2 em 2 meses, depende dos casos, depende das pessoas. Agora, eu sei que tenho a ganhar com isso. E eu sei que todas as pessoas têm algo a ganhar com isso, mesmo que não necessitem desse acompanhamento. Jorge, se me permites, pegando agora numa coisa que disseste neste momento, que as pessoas vão no limite, gostava de vos perguntar aos 3, por exemplo, o Chus foi falando que lá após 12, 13 anos será quando nós começamos a ter aquela noção do outro, ou seja, que estão a olhar para nós e a nossa posição em relação ao outro. Se calhar antes ainda estamos um bocado diluídos na nossa juventude, não é juventude, mas pronto, ainda estamos muito inocentes e não pensamos no olhar do outro. A minha questão é, estas ferramentas, que acabam por ser ferramentas, porque o Jorge diz que nos podem potenciar, não é? Devem ser procuradas, ou melhor, devem ser oferecidas já nestas idades, ou são conceitos que nós devemos só explorar quando já somos quando temos mais maturidade, ou seja, que devemos ir à procura numa idade, ou seja, aqui há um duplo sentido. Claro que nós com 12, 13 anos, se calhar ainda não pensámos nisto. A minha pergunta é, será que as escolas já deviam ter este cuidado nestas idades? Ou são conceitos e são formas de pensar que requerem alguma maturidade e
por isso só devem acontecer numa fase mais posterior. No sé a vossa opinión. Yo, Filipa, voy a contestar a la pregunta por una razón, porque a mí se me plantea, muchas veces tú date cuenta que yo los talleres que estoy ofreciendo de prevención del miedo escénico los ofrezco a talleres o sea, a conservatorios que aquí llamamos profesionales, es decir, que tienen del grado profesional y el grado elemental, no tienen el grado superior. Entonces, ¿qué te encuentras en esos conservatorios? Te encuentras alumnos desde los 5 años hasta los prácticamente 14. Yo mi taller nunca lo doy a alumnos menores de 12 años. Nunca. Me niego, o sea, y me lo piden, pero nunca. Porque, primero, no van a entender los conceptos de ansiedad escénica, de miedo escénico, y segundo, si en ese momento un niño de 10 años, una niña de 10 años, no tiene ese miedo, le estás informando de que ese miedo existe. Entonces le estás dando las ideas de decir, oye, es que te pones nervioso. Lo peor que se puede hacer a un músico, que muchos profesores todavía lo hacen, es transmitir, bueno, ¿estás nervioso justo antes de una actuación? ¿Estás nervioso? Si el niño no está nervioso, ya lo pusiste nervioso. Sí. Ya lo estás sugestionando para ponerlo nervioso. Es que me tengo que poner nervioso. Entonces, por eso me parece muy importante que se empiece a dar pues, a partir de eso, a partir de 13 años, 12 años, que coincide ya cuando empieza a sentirse, pues eso, sobre todo el tema de la adolescencia y de la evaluación social que supone la adolescencia, también se ve reflejada en concreto en la música. Y es cuando nos sentimos evaluados por nuestro ambiente. Y es cuando se empiezan a desarrollar las fobias sociales. Porque la ansiedad escénica es un tipo de fobia social. Não sei se os colegas querem dizer alguma coisa. Eu gostaria de acrescentar aqui um ponto, que é, em Portugal, e pela ordem dos psicólogos, há uma indicação que a partir dos 16 anos a criança ou adolescente pode fazer esse movimento para ele próprio ter esse acompanhamento, não é? E, portanto, de alguma forma não precisa de ter uma autorização dos pais. O que acontece muitas vezes é que antes dos 16 anos existem algumas situações que, a meu ver, são mais parentais, não é? São mais familiares, e que a própria psicoterapia, e existem terapias sistémicas familiares, que permitem trabalhar esse contexto, não é? Porque, e sem ser muito técnica, mas colocando aqui esta questão, não é? Nós, por volta entre os 3 e os 5 anos, começamos a formar a nossa noção de identidade, de self, não é? E essa identidade é na base da nossa família, no seio onde estamos inseridos, não é? A partir dos 7 anos começamos a ter mais contacto com o exterior, não é? Então aquilo que ganhamos até aos 7 anos vamos fortalecendo com esta experiência dos 7 até aos 14, mais ou menos, e que nos vai permitindo ganhando uma identidade própria para, eu estou a dizer estas datas, mas obviamente isto depende de pessoa para pessoa, não é? Mas por volta dos 14 nós começamos a assumir-nos como pessoa, como identidade. E, portanto, obviamente que trabalhar com adolescentes a partir dos 14 anos é completamente diferente do que trabalhar com crianças. Eu trabalho com crianças também, e se me permites colocar aqui a questão da musicoterapia, porque eu sou também musicoterapeuta, não é? Na musicoterapia trabalha-se desde a própria gravidez, não é? Intrauterinamente, até cuidados paliativos, fim de vida. E, claro que o tipo de atuação, não é? Aquilo que se procura em termos de objetivos terapêuticos, numa fase inicial, é completamente diferente do que trabalhar com um adolescente ou trabalhar com um adulto, não é? Mas estas questões mais emocionais, mais de vinculação, de relação, pode-se trabalhar desde a fase intrauterina, numa altura em que, e este é o elemento música, a música é uma linguagem universal, não é? Então é sem palavras quase, nós entendemos. Se eu fizer tan, tararan, tan, há logo uma resposta, não é? Tan, tan, é? Então está dentro de nós estas tonalidades, é uma coisa que é universal. E quando nós trabalhamos numa fase muito precoce,
não é tanto o verbal que importa, é aquilo que não está a ser dito, não é? E então é a própria música de ritmo, de cadência, que vai dando essa segurança interna de relação com o outro, de perceber que o outro está lá presente. Então, só para ir deixando aqui outras notas. E agora, Jorge, não sei se queres ainda... Quero porque quero fazer aqui um paralelismo em relação, sobretudo, àquilo que o Chu estava a dizer há pouco em relação ao conservatório. Eu tenho acompanhado muitos atletas jovens e o atleta mais novo que eu tenho tem efetivamente os tais 12 anos, mas tenho este ano, curiosamente ou não, têm aparecido muitos atletas entre os 15 e os 18 anos. Okay? E eu acho que tem muito a ver com tudo aquilo que nós temos passado nos últimos 2 anos e aquilo que é a nossa realidade. Mas eu costumo dizer, por exemplo, que em Portugal, no desporto, não há formação, especialmente no futebol, não há formação, há competição jovem, que é uma coisa bem diferente. Okay? E então nós temos uma sociedade, genericamente falando, uma sociedade muito competitiva. Nós temos quadros de honra na escola primária, okay? Ou desde a escola primária. E então nós estamos a cultivar nos nossos jovens uma competitividade constante. Ou é para as boas notas para o quadro de honra, ou é para as boas notas para ir para as férias, ou é para as boas notas para a faculdade, ou é para as boas notas para o emprego, ou é o dinheiro no emprego para ter uma vida não sei o quê, pronto. E fomentamos muito isto. E então, e como dizia o Chuzi bem, aos 10 anos ou aos 12 anos, os miúdos não têm ansiedade. Não podem ter. E se tiverem, fomos nós pais que lhes metemos essa ansiedade. Nós pais, entenda-se pais, professores, mentores, adultos de referência, se quisermos, não é? Fomos nós que pusemos isso, que lhes fomos incutindo. Como o Jesus dizia, e eu concordo, se a criança não estava nervosa, passou a estar. Porque vai pensar, espera aí, se este adulto me está a perguntar isto, é porque ele me devia sentir assim. Okay? Agora, eu não vou fazer o mesmo tipo de terapia a uma criança, a um jovem com 12 anos, que vou fazer a um jovem com 15, que vou fazer a um jovem com 18, ou que vou fazer a um adulto com 25. Estamos a falar de coisas completamente distintas, não é? Eu não posso trabalhar a relação com os pais, que nós sabemos que é a fonte do problema, com uma criança de 12 anos. Não faz sentido, não é? Eu não lhes vou perguntar, olha, como é que é o teu pai ou como é que é a tua mãe? Como é que é a tua relação com eles? Não é? Sentes-te pressionado pelo teu pai ou pela tua mãe? Não faz sentido. Aos 25 ou aos 18 se calhar fará. Ali não. Agora, o acompanhamento desde essa idade faz sentido? Pode fazer. Não é? Eu apanho um jovem com 12 anos que entra para dentro de um campo de futebol e que quase bloqueia, então se calhar poderá fazer sentido eu trabalhar com ele esses bloqueios, o que é que está por trás daquilo, e ir-lhe dando ferramentas para que ele possa lidar com aquela situação. Não faz, na minha opinião, entenda-se, não faz sentido eu aprofundar assim tanto esta terapêutica ou a causa deste sintoma com uma criança de 12 anos. Não faz. Tenho tempo, posso começar a prepará-lo. O futebol também é um contexto algo específico, porque as crianças aos 12 anos já querem ser atletas profissionais e ganhar dinheiro como o Ronaldo e por aí fora, não é? E isto causa alguma pressão, é verdade. Isto causa alguma pressão. E então, o meu trabalho é muito no sentido de, olha, vai aproveitando, agradece o treino e o jogo, que é uma oportunidade para tu te divertires, para tu aprenderes, para tu cresceres. E este é um caminho que só daqui a uns anos é que será um destino. Ok? Portanto, ok, o facto de tu hoje, aos 12 anos, só jogares uma parte e não jogares o jogo inteiro, não significa que aos 16 não estejas num grande clube. Calma, é um caminho, vai aproveitando. Aos 18 eu não consigo fazer isto, a pessoa que está do outro lado não me vai responder da mesma forma. Não é? Portanto, depende muito. Introduziste aqui um tema muito interessante que eu ia falar, aliás, pronto, acho que quem nos está a ouvir já percebeu que o Jorge não é da área da música, mas o desporto, como nós também já falámos antes de começar a mesa, tem muitos paralelismos com a performance. Aliás, são ambas performances, uma desportiva, outra musical,
e têm muito em comum, principalmente quando falamos das questões da ansiedade. Por isso eu agora gostava de ouvir falar um bocadinho do Chus, que fala da ansiedade cénica. Para quem não percebeu ainda muito bem o termo, estamos a falar de ansiedade em palco, ou seja, no ato da performance. Gostava que falasse o Chus um bocadinho. O Jorge depois falasse um bocadinho do paralelismo no desporto, para percebermos se estes fenómenos são ou não são comuns em mais do que um aspecto que nós às vezes, pelo menos os músicos, temos a ideia de centrar só que isto só acontece na música e só acontece connosco. Catarina, também gostava de te ouvir com ambas as vertentes, desculpa aqui só o paralelismo por estar-me a centrar nos campos dos dois, e gostava de saber, por todos, e acho que é importante também perguntarmos isto, nós temos muita gente que chega a desistir. Por isso a minha questão é, isto torna-se tão insuportável, desistir será a única solução, ou estas ferramentas que nós temos falado até agora estão acessíveis a toda a gente e qualquer pessoa poderá ter um bom resultado? Ou seja, no sentido de que se existe mais talento, menos talento, mais... nós temos um bocado a teoria do gênio, não é? O gênio que não tem medo porque está construído e vai conseguir, e o não gênio que se calhar se aquilo não corre bem é porque não é para ele. É isso que eu gostava de saber. Gostava de ouvir falar um bocadinho. Se calhar agora começava com o Chus, em relação à ansiedade no palco, na performance, e depois então seguíamos mais ou menos uma linha entre os tres. Vale, pues por la parte que, como decís, la ansiedad en el palco, en el escenario, ¿no? La escénica. Yo os diría, es básicamente una fobia social, y como fobia social, pues es básicamente un miedo a la evaluación social de algo que estás haciendo. Es algo muy focalizado, se produce en un momento muy concreto, que es cuando estás en el escenario, y voy enfocando estos puntos concretos para dejársela ya votando a Jorge, porque si tenemos algo que se produce cuando sientes evaluación del público, algo que se produce en un momento muy concreto, ante un escenario muy concreto, algo que se produce en una situación de rendimiento máximo, como puede ser una performance, una audición, un casting, algo que además se lleva preparando durante muchísimo tiempo con unas técnicas muy específicas, algo que tienes prácticamente automatizado cuando sales al público, pero que puede bajarte el rendimiento, precisamente por estar delante del público, y algo que te toca tanto la parte emocional como la parte de pensamientos, de toda la parte cognitiva, como la parte que te afecta más a tu fisiología. Yo creo que si enfocamos todos estos aspectos, es muy similar a lo que Jorge puede decir de un atleta. Muy similar. Sim. Eu costumo, e há pouco estávamos a falar um pouco isso, eu faço muito os paralelismos, não é? Se quisermos ir direto do desporto para a música, temos o ensaio, que corresponde ao treino do desporto, não é? E temos os testes, ou as audições, ou o espetáculo propriamente dito, que corresponde ao cenário competitivo no desporto. Podemos depois definir aqui graus de competição, competições mais importantes ou menos importantes, tudo bem, mas os paralelismos estão lá todos. Agora, estando lá os paralelismos todos, não é? E sendo o contexto similar, as sensações são iguais, porque estamos a falar de pessoas. O desporto, ou a música, ou o outro, a escola, que foi o exemplo que eu também dei há pouco, são contextos com características similares, e ao terem características similares, podem despoltar nas pessoas sensações semelhantes. Eu posso ter, como o Chus diz, a ansiedade de palco, como tenho a ansiedade competitiva. É o mesmo princípio. Portanto, aí é completamente... Não é completamente igual, mas é muito semelhante. Pessoas, sensações. De hecho, perdona que continúe, Jorge. De hecho, muchos de los tratamientos, muchas de las técnicas que estamos aplicando los psicólogos que nos dedicamos a las artes escénicas, muchas de ellas vienen de la psicología deportiva. Ya están testadas. Todo el sistema de visualizaciones que practicamos, todo el tema de trabajar sobre los rendimientos, de ser objetivos a la hora de evaluar nuestros propios rendimientos, vienen de técnicas que ya se han explorado mucho en la psicología deportiva.
De hecho, estamos aprendiendo, estamos cogiendo mucho de ellos. Porque hay como dice un psicólogo aquí español que tiene varios libros, los músicos somos atletas del músculo pequeño. Certo. Sim, sim, sim. Mas porque os paralelismos estão lá, porque é fácil tu trabalhares ou ires buscar as técnicas da psicologia desportiva e ires trabalhar as ansiedades pré-competitivas, ou neste caso as ansiedades pré-espetáculo, não é? E trabalhar isso com eles exatamente da mesma forma. Já agora só um parênteses, uma técnica que eu uso muito, estamos a falar de música, e como disseste bem, eu não sou do mundo da música, mas uma técnica que eu uso muito na parte da hipnose é associar músicas a sensações. Funcionam como gatilhos, okay? Como âncoras. E é muito fácil, é extraordinário como é muito fácil eu agarrar numa música e em hipnose dizer à pessoa que ela vai sentir determinada coisa e a pessoa quando ouve aquela música, passado um tempo, o seu inconsciente vai efetivamente dar essa instrução ao seu corpo. Na parte da música, não sei se isto, vocês melhor do que eu saberão, se é útil, porque possível é útil, fazer esta associação mesmo durante o próprio espetáculo, por exemplo. Utilizamos anclajes. Utilizamos lo que tú llamas anclas, también se utilizan, son asociaciones, y lo mismo que utilizamos autoinstrucciones cuando estamos en el escenario para, en un momento, reforzarnos, también pues hay gestos muy PNL, como decías antes, Sí. de anclajes y todo este tipo de técnicas que también se utilizan, también las usamos. Se pueden hacer en el escenario, discretamente, pero se pueden hacer. Por exemplo, na musicoterapia, uma coisa que se faz é criar a nossa própria playlist, não é? Com as nossas músicas. E, porque isso remete para situações específicas de relaxamento, onde eu sinto de facto essa serenidade, não é? E então, ao criar essa playlist, eu já estou a entrar nesse mundo. E é interessante ver-se muitas vezes os desportistas, por exemplo, com os fones, naquela concentração para poder, antes de um grande jogo ou de qualquer competição, e que no fundo são essas músicas. No caso dos músicos, há também uma coisa interessante que tem a ver com o silêncio, que é o inverso. Como eu estou cheia da música que eu vou tocar, então é preciso fazer esse espaço para libertar quase a minha mente, para depois me permitir entrar e ir atuar, não é? Porque se nós pensarmos em termos do efeito da música, ela consegue diminuir a produção de cortisol, que é a produção que acontece em relação ao stress, não é? Então eu baixo os níveis de cortisol e consigo subir a serotonina, dopamina, que me prepara para poder estar e enfrentar, não é? Não sei se ainda algum de vocês vai querer complementar ainda esta questão. Eu só quero salvaguardar que há aqui um paralelismo muito interessante, que é uma coisa que nós estamos a falar, a saúde mental dos músicos, ou seja, a saúde daquela pessoa quando vai para o palco e quando se prepara para, e estamos aqui a fazer o paralelismo com o desporto, mas também é muito interessante ver a música enquanto uma ferramenta para a saúde mental. Ou seja, nós temos a saúde mental dos músicos, mas depois também temos a música enquanto ferramenta que pode ajudar a própria saúde mental dos músicos e do indivíduo. Deixa-me só dar um pequeno exemplo de algo que eu costumo usar no meu processo terapêutico, que é uma coisa muito simples. A maior parte de nós tem como despertador sons verdadeiramente horríveis de telemóvel. É verdade. E eu costumo dizer às pessoas, porque há músicas, eu sinto isto, eu volto a dizer, eu não estou dentro do mundo da música, a não ser como apreciador de música, e há músicas que eu ouço e que me dão sempre vontade de dançar. São músicas que me fazem sentir bem disposto, alegre. Okay? E o que eu digo às pessoas é, agarra numa música destas, em duas músicas destas, porque nós temos 3, 4, 5 que são as eleitas, agarra numa e coloca como o teu despertador. E acorda com esta música. E acorda
com boa disposição, com vontade de dançar. Okay? Não resolve os meus problemas? Não. Mas deixa-me muito mais bem disposto logo pela manhã. E ajuda tanto ao nível da nossa saúde mental e emocional. Yo, O impacto no humor. yo quería preguntarle a Catarina, porque antes habló de las playlists y a mí me parece muy interesante la manera de utilizar playlists para generar estados emocionales. Ojo, no solo estados emocionales de alegría o de empoderamiento. A lo mejor me interesa estar en un estado de recogimiento, de reflexión. Y con esas playlists me gustaría que aprovechando un poco la pregunta de Daniel de Filipa, extendieras un poco esa idea de las playlists, si las utilizas muy a menudo, desde tu parte de musicoterapeuta, que a mí me fascina y no tengo ni idea, ¿eh? Sim, as playlists têm um papel importante, não só com música de outros, de outros, não é? Mas a própria música que se pode fazer, não é? Então, o próprio cliente, mesmo não conhecendo, não sendo músico, não é? Pode fazer a sua própria música, pode para ilustrar determinados estados emocionais, por exemplo, e que permita fazer uma espécie de viagem, não é? Em que eu até posso começar num estado mais depressivo, mas depois consigo ir elevando o meu humor, não é? Então, ajudar a fazer essa transição. E, por exemplo, um exemplo concreto da aplicação é, por exemplo, na gravidez, para o trabalho de parto. Porque há uma primeira fase em que nós temos que estar mais serenos, mais calmos, mas depois começa uma altura em que o nosso corpo tem que começar a ativar, porque senão a oxitocina não se produz, não há contrações, a coisa não vai, não é? E que é muito importante, até mesmo depois para a amamentação, para isso poder acontecer. E após essa ativação, há também um momento de receber depois o bebê, a expulsão e receber o bebê. Então, uma das áreas da musicoterapia é também nestes contextos específicos, não é? De transição, quando estamos em períodos de transição, em que eu tenho que estar de formas diferentes. E se for feito com a própria pessoa, ainda fica mais personalizado, não é? Porque é a própria pessoa que se está a colocar, não é? Com a sua emoção, com o seu ritmo, com o seu som, com os seus timbres, não é? Justo, não sei se quer dizer alguma coisa. ¿Perdón? Justo, não sei se querias dizer alguma coisa. No. Simplemente era esto y era un poco conocer un poco más la parte de las playlists, que me parece importante, porque además insistía mucho Catarina en la parte de que sean propias, es decir, no porque sea una música que a todo el mundo le parece feliz, a ti te tiene que parecer feliz. Tiene que ser tu propia música la que a ti personalmente te evoca algo, te recuerda algo, te trae algo, la que quieras utilizar en esos momentos para construir tu playlist, ¿no? Entiendo que esa es la idea, Catarina. As playlists convém ser, de facto, muito relacionada com o cliente. Nós às vezes temos tendência, muitas vezes temos tendência a ir buscar aquelas coisas que estão no YouTube, aquelas tipo zen e tal, mas há coisas que para mim pode despertar o meu lado zen, mas pode despertar um lado, desculpem o termo, mas psicótico, não é? Pode saltar o cavalo, não é? Então é importante porque pode estar ligado a memórias difíceis, não é? Pode estar ligado a memórias traumáticas. Então, se eu tenho de facto a minha playlist com as minhas músicas que estão de facto a trazer aquilo que eu preciso que tragam para aquele momento, então é muito mais imediato. Agora, se me permitem, até porque a Catarina introduziu esse tema, foste falando ali do cortisol, foste falando de outras coisas que ficou aqui pouco claro, podem explicar assim muito, de forma mais simples possível, o que é a ansiedade? O que acontece no nosso corpo? E depois gostava de fazer aqui um paralelismo, se me permitem, com o desporto. Nós, por exemplo, no desporto temos controlo antidoping.
não será para todos, mas pronto, nós vamos assumir sempre a alta performance. Na música não temos. E a minha questão, até porque temos aqui uma psicoterapeuta, devíamos ter, não devíamos ter? Porque isto é outro tabu que nós não falamos e que tem que ser desconstruído. Nós temos muitos músicos a tomar substâncias para as audições. Questionam-me se sabem o que é que estão a tomar, ou se tomaram porque o amigo diz que toma, se têm noção das implicações que esses medicamentos que tomam e a sua dosagem fazem na performance, e se sabem, se calhar, às vezes, o que é que estão a sacrificar ao tomar essas coisas. Por isso eu gostava de fazer, antes da questão da dopagem, do tomar os comprimidos, gostava que explicassem o que é a ansiedade, o que é que nós sentimos, e da forma mais científica, se assim podemos falar, que a Catarina também já foi introduzindo em uns temas, os conceitos, pelo menos, mas o que é que acontece, o que é que o nosso corpo faz, o que é propriamente a ansiedade. Nós falamos muito, mas gostava que desconstruíssemos um bocadinho assim de uma forma mais primária. Catarina, foste tu que introduziste estes temas do cortisol e assim, não sei se queres pegar já tu nesta questão. O que é que acontece ao nosso corpo? O que é que nós ficamos nervosos? Okay. Então, primeiro dizer que a ansiedade, num nível saudável, é importante, ou seja, é sempre bom nós termos algum tipo de ansiedade porque nos permite sair da nossa zona de conforto. A questão é que quando eu começo a estar num estado constante de ansiedade, o meu sistema nervoso autónomo vai começando a ficar sobrecarregado e os níveis de cortisol começam a ser produzidos de uma forma estonteante. É como se o corpo estivesse sempre a dizer: preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, para responder a esta situação. É como se eu ficasse numa situação de perigo. E ao ficar nessas situações de perigo, o que é que acontece? Em termos cerebrais, o nosso cérebro quase que deixa de funcionar porque está sobrecarregado, tem demasiadas informações para poder dar resposta, e pode levar mesmo a questões de tensão muscular. E, portanto, numa performance, se eu estou a tocar, de repente não consigo porque os meus dedos ficam presos, pode levar a questões de aceleramento do ritmo cardíaco, estado excessivo de ativação do meu corpo que leva a uma rigidez. E aquela parte fluida, não é? Em que os meus circuitos neuronais permitem efetivamente fazer música, ficam comprometidos. Então isto é o que acontece. E depois uma questão, Catarina, se me permites. Nós temos a ansiedade na performance. Jorge, eu vou falando sempre em música, mas estamos a partir de um paralelismo também com o desporto. Isto acontece na performance, mas é também importante dizer que também pode acontecer antes da performance, ou seja, há muita gente a sofrer a tal ansiedade até chegar ao momento. Até, por exemplo, eu conheço relatos de músicos que dizem que o ato de estar em palco é melhor do que aquilo que imaginou. Ou seja, aquele momento que foi mais prazeroso do que tudo aquilo que tinha imaginado antes ou passado de mal nos dias anteriores. Por isso, também dizer aqui que se calhar é normal, não é uma coisa que acontece só àquela pessoa, é uma coisa que acontece a muitas pessoas e que nós às vezes se calhar não falamos tanto, mas gostava que falasses um bocadinho sobre isso, essa questão, esses sintomas que já foste enumerando alguns. Eu posso também dizer que, por exemplo, há muitos músicos que sentem suores e isso depois torna-se algum problema porque quase têm medo de deixar cair o instrumento. E entre outras, quer dizer, não sei se Catarina se ouviste aquilo que eu disse, mas pronto, era neste sentido da ansiedade, ok, também na performance, mas se calhar um bocadinho até antes da performance. Sim, ouvi sim, olha, há uma coisa que acontece que é, o nosso corpo, ele não distingue o real do imaginário. Então, uma das coisas que é importante trabalhar é precisamente isto que eu imagino, não é? Como é que eu imagino que vai ser a performance? E se calhar o Xus consegue falar um pouco mais sobre isto, não é? Como é que eu imagino que vai ser a minha performance?
porque isso vai-me permitir ir baixando os níveis de ansiedade, porque é como se eu já estivesse a fazer o filme dentro. Muitas vezes, Desculpa, aquela coisa Catarina. de foi marcar a audição. Sim. Catarina, desculpa, deixa-me só interromper aí, porque entrando aí no campo da visualização, deixa-me só dar uma nota que é algo que eu costumo dizer muito. Uma coisa é como é que eu acho que vai ser a minha performance, ou como é que eu quero que vai seja a minha performance, ok? Ou melhor, como é que eu acho que vai ser. Outra coisa bem diferente é como é que eu realmente quero que ela seja. Porque se eu tiver medo, como o Tchus há pouco dizia, a questão da ansiedade do palco, não é? Se eu tiver medo da avaliação dos espectadores, o que eu acho que vai acontecer e o que eu quero que aconteça são duas coisas bem diferentes. E se eu imaginar o que eu acho que vai acontecer, aquilo que vai acontecer é que a minha ansiedade vai disparar. Porque eu vou ser influenciado por esse mesmo medo. Se eu for visualizar, imaginar o que eu quero que aconteça, e como a Catarina dizia muito bem, o nosso corpo, o nosso inconsciente não distingue o que é real do que é imaginado, mas portanto se eu visualizar, se eu imaginar o que eu quero que aconteça, e a sugestão que eu dou aos atletas é, quando tu encontras portanto visualiza tal e qual como tu queres, portanto tudo perfeito, tudo extraordinário, tranquilo, descontraído, a música a fluir, ok? Quando tu encontras um soluço, ou seja, quando tu tens ali uma coisa de medo, paras a tua imaginação, a tua visualização, vens ao início e fazes tudo de novo. Até conseguires fazer desde o pré-competição, portanto, neste caso, desde o pré-espetáculo até ao final do espetáculo, tal e qual como tu queres que seja. Mas, Jorge, só para esclarecer, quando tu falas nesta visualização, estamos a falar de uma coisa meramente mental, ou seja, uma imaginação, Sim. ou estás mesmo a sugerir uma simulação? Não, ou seja, não, é fechar os olhos e imaginar. Ok. Uma y outra vez. Aquí añadiría, si me permitís, es que hablasteis muchas cosas y quería comentar unas cuantas y a Catarina le cortamos cuando estaba explicándolo, pero estábamos explicando muy bien la parte de que la realidad y la imaginación muchas veces no la distinguimos, nos cuesta mucho hacer esa distinción. Entonces, enlazando primero con lo que decía Jorge de las visualizaciones, es que hay muchos tipos de visualizaciones, hay muchos tipos. Visualizaciones en las que te pones en el escenario, te pones en situación de lo que pasa. Visualizaciones en las que tú estás poniéndote en situación en el escenario y previendo posibles errores. Visualización en la que tú quieres ya ponerte en situación, ya incluso emocionalmente, en cómo quieres salir al escenario. O sea, incluso en los días antes del concierto, cómo quiero estar los días antes del concierto. O sea, hay muchos tipos de visualizaciones que se pueden trabajar de cara a esto, ¿no? Entonces, incluso preguntabas tú ahora, Flipa, de si solo se hacen en imaginación o en exposición, que decimos los psicólogos, en vivo. Pues progresivamente, nosotros lo que hacemos es coger la situación, ir primero haciendo exposiciones en imaginación y cuando se va superando la ansiedad poquito a poco, gradualmente, vamos incrementando la ansiedad, las unidades subjetivas de ansiedad que percibe el propio cliente, y vamos aumentando la ansiedad hasta llegar a una situación en la que ya pongamos a la persona en la situación real, en la que tenga las herramientas y la experiencia ya vivida en imaginación como para afrontar una realidad en vivo. Es un poco como trabajamos, como se trabaja una fobia, es que es una fobia. Realmente cuando lo trabajamos de esta manera, por lo menos desde la perspectiva cognitivo-conductual en la que yo trabajo, ¿no? Y ya para tocar un tema que dejasteis antes, que es el tema de los controles antidoping. Yo tengo la teoría de que hay una serie de pastillas, que no voy a decir ninguna marca comercial, porque seguro que lo mismo que la hay en España, la hay en Portugal, que son básicamente lo que llamamos betabloqueantes. ¿Qué hacen esas pastillas betabloqueantes? Precisamente lo que decía Catarina. Lo que hacen es bloquear la activación del sistema autónomo que nos pone en alerta. Ojo, que esa alerta es adaptativa cuando nos sirve para funcionar normalmente y nos previene de algún peligro.
Lo que pasa en el caso de la ansiedad es que esa alerta se nos está generando en una situación que no debería de ser una situación de alerta. Entonces, el uso de betabloqueantes, ¿qué hace? Enmascara un síntoma. Y muchas veces, en muchos casos, funcionan como placebo. A mí me comentaban el caso de un tuba, un señor que tocaba la tuba en una orquesta, era un señor grande, pesaría pues sus 130 kilos, y tomaba una pastilla de betabloqueante y le hacía efecto. Imposible. Es imposible. Lo que pasaba es que ya hacía un efecto placebo. Por eso me parece muy importante tener claro que los betabloqueantes están enmascarando un síntoma que yo por lo menos lo trataría de otra manera, lo trabajaría de otra manera. Muchas veces funcionan como incluso rituales, esos rituales que muchas veces se confunden con protocolos, el ritual previo a una actuación o a una competición, es que si no llevo mi amuleto no me va a salir bien, si no llevo la zapatilla de la suerte no voy a saltar bien, pues esos son rituales. Sin embargo, muchas veces en las actuaciones lo que hay que hacer son protocolos comprobados que además verificamos en las visualizaciones, y lo que hacemos es decir, yo sé que este día de la actuación, porque ya lo he visualizado, ya lo he visto, ya tengo que hacer esto, 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 esto y esto, y en esta secuencia para que funcione, porque ya lo he visualizado, tiene que ser así. Entonces, bueno, perdonadme que haya hablado de muchas cosas a la vez, pero creo que tocaba todos los palos que habéis estado argumentando. E agora os olhos, a Catarina, força. É curioso a questão das âncoras, das superstições, não é? E falando até de uma coisa que o Chus falou há pouco e que agora voltou a falar da questão de mascarar o sintoma e que trabalharia esse sintoma de uma outra forma. Efetivamente, a ansiedade é um sintoma, não é uma causa, não é uma patologia em si mesmo, não é? E a ansiedade tem origens várias, não é? Pronto, cada caso é um caso, não é? Mas tem muito uma componente emocional que vai desde o excesso de exigência dos pais, muitas vezes à falta de amor próprio ou à falta de autoestima, e que muitas vezes os atletas ou os músicos são confrontados com a avaliação dos espectadores ou dos maestros ou dos treinadores, ou, não é? de figuras de referência, e por medo dessa avaliação, por baixa autoestima ou baixa autoconfiança, essa ansiedade aparece. O que é que eles vão pensar de mim? Já para não entrar em casos que vocês conhecem até melhor do que eu, como o síndrome do impostor e outros do género, não é? Já para não entrar nessas situações mais específicas. Mas a ansiedade por si só, eu pelo menos encaro assim, não é? Eu trabalho sempre de duas formas. Uma é dar-lhe uma âncora para ele acalmar, para a pessoa ir um pouco mais calma, mais tranquila. Mas, sobretudo, trabalhar a origem. De onde é que vem esta ansiedade? O que é que provoca esta ansiedade? Não é? E eu acho que isso é o mais importante. É nós trabalharmos a base para que a pessoa não só seja no espetáculo, seja no desporto, seja em qualquer área da sua vida e para a sua vida, deixe de sentir as coisas daquela maneira. Porque às vezes aquilo é bloqueante, não é? Paralisante. Catarina? Numa coisa que já falámos, não é? Que quando vem o professor perguntar se estás ansioso, não é? E de repente a pessoa fica ansiosa. E um bocadinho do que o Chus estava a dizer dos betabloqueantes é um bocadinho essa, eu devia estar nervoso nesta situação. De facto, a ansiedade é importante. Catarina, estamos a ouvir com muita Mas diferença. pode surgir, sim. Se calhar vou tentar mudar aqui a rede. Eu acho que eu estou a ouvir bem. Há bocado é que estava mesmo cortado. Ok. Não estava a colocar esta questão de como há sido as situações
situações, como o Jorge estava a colocar, não é? Que é importante eu ir percebendo quando é que a ansiedade começa. A ansiedade pode ser eu ir percebendo o que é que está por trás desse. Não estamos a conseguir, Catarina. Se calhar é melhor escolheres outra rede. O que é que efetivamente. Não, desta vez não estamos mesmo a conseguir ouvir a resposta. É melhor irem continuando enquanto Ok. eu mudo aqui. Mas, entretanto, Jorge e Chus, só para desconstruir mais uma vez, é possível primeiro sofrer esta ansiedade antes da performance, não é uma coisa exclusiva àquele momento. E uma outra coisa, isto é comum a toda a gente ou há efetivamente pessoas que não têm qualquer problema com a performance, ou seja, há uns mais sortudos que outros, uns mais geniais do que outros, ou é algo que é comum ao indivíduo, por assim dizer? Yo en la parte de los músicos, yo te puedo comentar, yo todos los años, en el mes de septiembre, entre las personas que tengo que me siguen en Facebook, hago una encuesta muy básica, son muy poquitas preguntas, son 10 preguntas y es una encuesta acerca de ansiedad escénica. Como prácticamente lo que tengo son todos músicos en Facebook, pues contestan músicos. Y me sale siempre que entre el 73 y el 75% de los músicos, es decir, 3 de cada 4, han experimentado en algún momento una situación de ansiedad escénica. O sea que puedes tener ansiedad escénica y hacer una performance correcta, ¿eh? Es decir, lo que decimos, los nervios van por dentro, pero todos esos músicos, 3 de cada 4, te reconocen que han tenido esa situación de miedo, de ansiedad, de malestar, de encontrarse, de faltar lo que antes introdujo antes una palabra clave, yo creo, Caterina, que es la parte de autoeficacia. No sé si fue Caterina o Jorge, perdona. La parte de autoeficacia, de ese sentimiento de autoeficacia. Es importantísimo. Ese sentimiento de autoeficacia está muy condicionado, lo mismo que lo que decía Jorge, de los factores hereditarios de la ansiedad. Es también importante. De hecho, en los test que nosotros utilizamos para determinar el grado de ansiedad escénica que tiene una persona, los factores hereditarios figuran, con lo cual es importante también. Pero volviendo a lo que comentabas, yo te diría que 3 de cada 4 músicos dicen que tienen ansiedad escénica. Y yo lo que me gustaría saber es cuántos de ellos lo reconocen públicamente. Sí. Diz Jorge. Não, avança. Não, é que a Catarina parece-me. Eu agora consigo seguir sempre a imagem, por isso acho que agora vamos conseguir ouvir. Então vá, força. Eu acho que me perdi um bocadinho, desculpem, entretanto. Não, mas entretanto, retoma a tua intervenção passada. Sim, ok. Não, há bocadinho que estava a colocar esta questão de quando vem o professor dizer que estás ansioso, o aluno fica com essa ansiedade, não é? De alguma forma. Ou estás com medo, ou estás... Os beta-bloqueantes são também um bocadinho esse lembrete de é suposto eu estar nervoso nesta situação. Então, acho interessante essa a questão da dosagem do placebo, não é? Se nós conseguirmos ter uma outra forma de chegar a essa... reparem, ter uma certa ansiedade é importante para eu poder estar e dar resposta, não é? Agora, se ela está no máximo, não me permite, inclusive, usufruir do momento, que é aquela questão de como é que foi para ti, não é? Quando tu sais da tua audição, quando tu sais da competição, como é que foi? Não é? O que é que veio? Se eu estou num estado que me retira do ser, não é? De estar efetivamente naquele momento, no aqui e agora, então eu não estou a usufruir. E isso pode me levar a estas questões da autoestima, porque eu não estou a ser autêntico, não estou a ser efetivamente eu naquele momento. Então é importante poder perceber como é que eu vou gerindo esta ansiedade. E reparem que existem algumas situações
que por si só já trazem mais ansiedade do que outras, não é? Se eu estou a terminar um ano que tenho exame, é completamente diferente do que está na audição. Existem pessoas que têm ansiedade pela aula mesmo, não é? E que também é interessante, não é? A própria aula trazer essa ansiedade, principalmente no início, quando se começa, por exemplo, com um professor novo, ainda não se conhece bem como é que é a técnica, como é que vai ser. Então, por exemplo, aqueles professores que é preciso, têm quase tipo uma lista de espera e finalmente conseguimos entrar para aquele professor, também traz essa. Agora tenho que dar resposta, não é? Para me manter aqui. Então, tudo isso traz níveis diferentes de ansiedade que é preciso também acolher, não é? São momentos diferentes, com ansiedades diferentes para respostas diferentes, não é? Se eu estou a querer dar resposta a um professor que é top, não é? Se calhar é diferente do que eu estou na minha audição, estou no meu primeiro ano, que é completamente diferente dessa exploração, não é? O mesmo acontece na competição. Se estou em alta competição, se calhar o meu desempenho terá que ser é-me esperado outra coisa, não é? Não. O curioso é isso. O curioso é isso. É que o atleta profissional, fazer um contexto, eu divido os atletas em 3 grandes grupos. Há os atletas profissionais, há os atletas amadores e há um grupo de atletas aqui no meio que eu chamo dos amadores profissionais, que são aqueles atletas que têm emprego, como nós, não é? Das 9 às 5, etc., mas que treinam como um atleta profissional, ou seja, treinam de manhã, treinam ao final do dia, muitas vezes também treinam à hora do almoço, portanto, ok? Portanto, são os atletas amadores, o que eu chamo os amadores profissionais. Dentro destes 3 grupos, as ansiedades, os medos, os objetivos, enfim, todas as questões que nós queiramos identificar são iguais. Todas. A diferença está na origem. O atleta profissional sente a pressão de ter de ganhar uma determinada competição porque é pago para isso, porque representa um clube ou o que for, ou um país, ou o que for. O atleta amador sente a pressão para ter um determinado resultado, que pode ser ganhar o seu escalão etário ou uma prova amadora, porque quer ficar bem perante a mulher, ou o marido, ou os filhos, ou os pais, ou os amigos, os seus pares, por exemplo. Portanto, a origem é diferente, as sensações são as mesmas, os medos são os mesmos semelhantes, vá, não é? Cada um de nós tem o seu próprio medo, sente a ansiedade da sua própria maneira, ok? Com essas individualidades, generalizando, são iguais, ok? O que eu entendo é que, e voltando ao exemplo que tu estavas a dar há pouco, das pessoas que sentem ansiedade com o próprio ensaio, não sei, é mais ou menos a mesma coisa. O sintoma, se quisermos, é o mesmo. O que está a despoltar os gatilhos é que são ligeiramente diferentes. Porque a pessoa que vai ensaiar ou que conseguiu uma vaga por um professor de música extraordinário e altamente conceituado é semelhante a uma pessoa que consegue ir para um clube de atletismo que tem um treinador XPTO. Ou a pessoa que vai para uma audição para uma orquestra mais conceituada é semelhante à pessoa que vai fazer testes de captação para um grande clube em Portugal ou em Espanha ou noutro país qualquer. Okay? Portanto, há este tipo de paralelismos. A ansiedade é diferente? Não me parece. Parece-me que estamos a falar de contextos de avaliação, sempre validação do outro, aprovação pelo outro. Portanto, embora os contextos possam parecer todos eles diferentes, eu acho que há coisas muito similares entre um e outro. Depois, se há mais ansiedade ou menos ansiedade, aí vai depender de uma série de outros fatores, como vocês também sabem, não é? Jorge, mas se me permites aproveitar agora este paralelismo uma vez mais, falando do controlo antidoping e dos metabloqueadores, como falámos agora,
qual é a tua perspectiva? Se bem que nessas 3 categorias que tu falas não haverá um controle em todas elas, mas se vocês têm que lidar com isso fisicamente, intelectualmente, como é que é a tua visão relativamente à performance segundo ou tomando isso? Também acho muito interessante, e para quem não percebeu, só aqui um parênteses, o efeito placebo que estávamos a falar é às vezes a simples toma daquela pastilha ou daquele comprimido ter um efeito em nós sem ser necessariamente o efeito que aquela substância química poderá fazer. Ou seja, a simples toma ou acreditar que estamos a tomar é uma coisa, não sei, se calhar a Catarina depois ainda pode explicar um bocadinho melhor isso, que às vezes não será então a tal substância em si que nos acalma, será sim o facto, o ritual, não é? De termos tomado aquilo e com isso acharmos que estamos mais descansados, mais seguros. Mas depois Catarina pedia-te então para explicar se calhar isto. E agora Jorge, falando então desta questão da performance. Só uma nota aqui pelo efeito placebo. Tudo aquilo em que eu acredito, eu realizo. Portanto, se eu tomo uma aspirina a acreditar que aquilo me vai dar superpoderes, então eu vou ter esses superpoderes, não é? Exagerando aqui um bocadinho as coisas, mas é um bocadinho isto. Se eu tomo, durante uma competição, tomo um comprimido que eu acho que me vai dar mais energia e mais força, eu vou ter mais energia e mais força. Simplesmente porque eu acredito. Se eu acreditar no oposto, ele também vai acontecer. Okay? Quanto à parte do doping puro, saindo aqui do efeito placebo, eu nunca tive ninguém que me entrasse para o consultório de dentro a dizer: olha, eu tomo doping, não é? Pronto. Agora, há doping em todos os desportos e em todos os níveis competitivos. Há pessoas de competição amadora, puramente amadora, que tomam doping. E estamos a falar de coisas como corridas de 10 km populares, daquelas de estrada que nós vemos todos os fins de semana por esse país fora. Há pessoas a tomarem doping para ganharem estas provas, que valem grosso modo zero, excepto para aquelas pessoas. Ok? O desporto profissional é uma coisa diferente. Muitas vezes há atletas dopados que nem sequer sabem, porque estão a tomar complexos vitamínicos que os médicos dos clubes receitam. E isso há em todos os desportos. Okay? Agora, e se calhar aqui para depois fazer o paralelismo para a parte da música. Há doping no ciclismo, e há doping no futebol, e há doping nesses desportos todos. Também há doping no xadrez e no golfe, que é exatamente o oposto, que é para baixar, para acalmar, para baixar batimentos cardíacos ao mínimo indispensável, por exemplo, para dar tacadas entre batimentos cardíacos. Okay? Portanto, chegamos a este nível de complexidade do doping. Portanto, admito que nas orquestras e na música também ele exista. Yo quería decir, aprovechando lo que decías, Jorge, que tú hacías como una estratificación, una división de los distintos tipos deportivos, pero es que te estaba escuchando y en la música es exactamente igual. Está el músico aficionado que toca en las bandas de los distintos pueblos, en las bandas de música, está el músico que está estudiando y está el músico profesional. O sea, es exactamente igual. Y te estaba escuchando ahora y es que es el mismo esquema. Se replica exactamente. Una vez más, comprobamos el paralelismo entre la música y el deporte. Una vez más. Está clarísimo. Ok. Chus, se me permites, aliás, Chus, mas todos, aqui a questão, voltando outra vez ao doping, depois vou passar à Catarina, queria mesmo que explicasses, mas aqui é uma questão muito interessante que se levanta, é que nem toda a gente o toma. Há se calhar muita gente que toma, muita gente que nem sequer sabe o que pode tomar ou como é que toma e como é que fala com os colegas, como é que fica a saber o que é que se toma, como é que se arranja, ou seja, há uma facilidade se calhar no acesso também, não percebo também como é que ela acontece, mas aqui a questão é, seria mais justo toda a gente saber que isto existe e que é uma possibilidade, ou também é nosso dever, às vezes, professores e assim, se calhar não falar sobre o assunto? Es difícil, es difícil. Más que nada por una razón, porque
es que culturalmente entre los músicos se van a hablar de esto, se lo van a transmitir culturalmente, se van a hablar de este tipo de cosas, de este doping. Entonces, es como ocultar, como decir, no te voy a decir hasta que no tengas cierta edad que Papá Noel pues, son los regalos que te dan los padres. Más tarde o más temprano lo van a saber. Entonces, sí que se puede avisar, sí que se puede prevenir en cierto momento. E insisto, sobre todo para mí, vuelvo a la edad para mi crítica, a partir de los 12, 13 años. Sí sé que se pueden explicar los efectos que producen estas sustancias. Y se puede explicar que, pues oye, que te pueden suponer que que te pueden funcionar bien e incluso te pueden funcionar mal. Yo me acuerdo, mi examen de cámara lo hice con un pianista que había tomado determinado beta bloqueante porque le sudaban mucho las manos. Claro, dejaba el piano encharcado, tomó el beta bloqueante, claro, pero tenía sensaciones distintas. Estaba tocando el piano y no tenía el mismo tacto de las teclas, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizás es bueno explicárselo, pero en el momento en que ellos lo puedan comprender y saber por qué se les está explicando. Luego, para saber por qué se les está explicando, quizás hay que ir un paso antes, ¿no? Explicar qué es la ansiedad escénica. Porque estamos dando la pastilla del remedio antes de explicar cuál es la enfermedad. ¿No? Catarina. É um pouco como acontece com a psiquiatria, não é? Eu preciso de encontrar a medicação certa para esta pessoa. Para determinadas situações, o doping funciona. Bem, isto está a ser ao vivo, mas pronto. O doping funciona para. Pode ter mesmo este impacto, não é? Que é importante, esta questão da sudação, não é? Das mãos. Até que ponto não existem outras alternativas que permitem também atuar aí, a esse nível. E, portanto, é importante desmistificar para que é usado, quando é que é usado e se existem outras alternativas. Se existem alternativas que não sejam medicamentosas, não é? Que me permitem, de facto, estar de outra forma na minha atuação, por exemplo, não é? Oh, Catarina, mas se me permites, existem uns espaços onde nós nos possamos informar neste sentido, porque nós temos estes problemas e provavelmente vamos recorrer ao médico de família, não é? Essa será a primeira pessoa com quem vamos falar. E vamos ser completamente desvalorizados, não é? Vão-nos dar algumas coisas para dormirmos melhor, ou assim, por isso, se nós quisermos falar deste assunto do ponto de vista sério, de não, isto é a minha profissão, isto perturba-me, eu não consigo. Existe algum espaço, existe algum sítio onde possamos ir, porque muitas vezes também não nos levam a sério. Bem, eu diria que ter um psicoterapeuta pode ajudar a perceber o que é esta medicação te vai trazer e qual é que é o efeito da medicação. Ou seja, quando alguém, eu falo por experiência própria e profissional, quando me chegam ao consultório, e eu atendo músicos, quando me chegam ao consultório e me falam de que tomam determinadas substâncias, a primeira coisa que eu vou perceber é que substância é esta, o que é que ela permite. E vamos trabalhando a outra possibilidade, que é a possibilidade de eu encontrar em mim próprio esta produção, seja hormonal, seja de ativar o neurotransmissor, para aos poucos eu poder diminuir a medicação e já não ter essa necessidade. É importante poder perceber exatamente qual é que é a substância, não é? O que é que ela está a permitir. Do ponto de vista quando nós temos uma doença, por exemplo, a doença permite-nos determinadas coisas e outras retira-nos. Então, se eu vou perceber o que é que esta substância está a permitir, é encontrar depois as alternativas para que não seja necessária a substância. E às vezes não há alternativa, é um facto. Mas se eu consigo diminuir um pouco, já ajuda, não é? Portanto, vês algum problema ou consideras um problema o facto de eles se automedicarem?
Eu acho que toda a automedicação deveria ser olhada, não é? Porque é um adormecimento. É como se nós estivéssemos a adormecer alguma coisa e entrar em algum estado dissociativo, não é? É a Há minha pouco, perspectiva. há pouco estava a perguntar se devia falar ou não falar desta questão no contexto aos músicos. Eu acho que se calhar era benéfico falar-se, mas falar-se muito abertamente. Isto existe, isto pode, não quer dizer que faça, mas pode ajudar em algumas situações. No entanto, tem muitos riscos e grandes riscos. Okay? A partir daqui, é de cada um dizer eu quero tomar ou não quero tomar, eu quero ir à procura ou eu não quero ir à procura. E agarrando naquilo que a Catarina dizia, eu acho que é importante também, ou muito importante na minha perspectiva, perceber porque é que aquela pessoa, seja músico ou não, mas porque é que aquela pessoa se dopa. O que é que leva aquela pessoa a dopar-se? Estamos no campo de melhorar o rendimento, não é? Portanto, ou diminuir a ansiedade, ou aumentar a autoconfiança, porque há doping para me fazer sentir super-homem, não é? E capaz de fazer tudo. O que é que me leva a fazer isto? Porquê é que eu não tenho aquela autoconfiança? O que é que me retirou aquela autoconfiança, aquela autoestima? Não é? O que é que me cria aquela ansiedade? Portanto, ao mesmo tempo, fazendo a abordagem que a Catarina diz e muito bem, não é? Que substância é esta e o que é que ela te permite fazer para eu encontrar aqui dentro uma alternativa, perceber o que é que leva a pessoa emocionalmente a recorrer àquilo. E, no meu ponto de vista, fazer as duas abordagens. Se a ideia é E se retirar. me permites, Jorge, acrescentar que é importante perceber a história, isto é um bocado parvo, mas é a história do doping, não é? Quando é que começou, em que momento, há quanto tempo, Sim, sim, porque sim, isso sim. também pode ajudar a perceber O gatilho. Qual é o gatilho? o gatilho, exatamente. Justo, não sei se queres comentar alguma coisa relativamente a isto. No, me estaba pareciendo muy interesante tanto lo que comentaba Catalina como lo que comentaba Jorge, visto desde la perspectiva de decir, oye, realmente en qué momento de tu historia empezó todo esto. ¿En qué momento, sobre todo lo que decís, el disparador con el gatillo que decís vosotros, en qué momento empezó todo esto para hacer una trazabilidad del uso de la sustancia? Porque es fundamental. Y también concuerdo con Catarina de la parte final de decir, oye, si esto se puede ir disminuyendo porque tu cuerpo va generando la sustancia y podemos ir trabajándolo de una manera más desde el punto de vista psicológico y no tanto desde la parte más orgánica, va a ser mucho más eficiente, va a permanecer más en tu cuerpo y no vas a necesitar de ningún agente externo, ¿no? Uhum. Me parece muy interesante. E também há um outro aspecto que é a própria mudança do tipo de doping, porque ao longo do tempo eu posso ir mudando, então eu já tenho outras necessidades. E isso também é importante observar, não é? O que é que eu estou a precisar neste momento? O que é que foi sendo preciso, não é? Com a alteração do tipo de doping. No fundo é a história, não é? Porque depois até com a própria dependência que o atleta vai ganhar, o atleta ou o músico vai ganhando em relação ao próprio uso do doping, vai tendo a necessidade de ter ou mais quantidade ou algo mais forte. Porque aquilo depois, a sensação é que Sim. deixa de funcionar, não é? En el caso, por ejemplo, de los músicos, se ve mucho esto cuando algún músico en su historia empezó con beta bloqueantes y al final acaban en alcohol, acaban con muchos problemas de alcohol. Y entonces es muy clásico, no voy a decir que en todas las bandas, evidentemente, pero en muchas sinfónicas te encuentras estadísticamente unos niveles muy altos de alcoholismo entre los músicos. Y empezaron con historias de beta bloqueantes, en algunos casos, no voy a generalizar. Pero sí que si sigues la historia, esta historia de uso de la sustancia, te vas encontrando cómo va mudando precisamente por el efecto de la habituación y de la codependencia a sustancias cada vez, pues incluso más sociales, como puede ser el alcohol,
pero que me vayan produciendo otro tipo de sensaciones, ¿no? Não, e existe também aquele preconceito de que, pronto, é como vocês já foram falando, aquilo acaba por ser um amuleto, se eles tomarem aquilo vai correr bem, não é? Mas eu gostava que também falassem um bocadinho do que é que pode correr mal, porque eu não tenho noção que as pessoas quando tomam sabem que realmente pode ter um efeito contrário. Eles veem sempre aquilo como uma ferramenta no bom sentido e não que pode trazer consequências. Por isso eu gostava que falassem um bocadinho sobre, se calhar, consequências. Aqui falamos de uma aumentagem da dosagem, não é? Chega a uma altura que vai ser insuficiente e pode tornar outros caminhos. O Chus acabou de falar, por exemplo, do álcool, por ser mais forte, mas pode ser mais que álcool, por isso a ideia será sempre aumentar a dose porque aquela se torna insuficiente. Mas gostava de ouvir falar agora sobre outras questões, outros efeitos secundários que podem vir a trazer. Catarina, não sei se gostarias de começar. Primeiro deixa-me dizer ainda uma coisa, que é esta dosagem, esta toma pode se tornar um ritual, e o ritual é um momento que nos traz segurança. Eu tenho rituais para ter a sensação de segurança, e quando eu estou a tomar algo nessa forma ritualizada, ou seja, quase, se eu não tomar isto não vou conseguir, não é? É como se eu tivesse de facto a criar essa necessidade de segurança interna, e portanto aqui o grau de segurança está neste comprimido, ou está nesta substância, não está internamente, e portanto esse é um dos trabalhos que é preciso fazer, não é? Restaurar a segurança interna. Agora, em relação aos efeitos, bem, isto agora depende muito dos vários tipos de substâncias que estamos a falar, mas pode ir desde alterações cardíacas, pode haver situações de... estava a faltar aqui. Portanto, situações cardíacas, de AVCs, inclusive, de questões musculares. Em termos da gestão da dor, começa a haver uma intolerância à dor, pode haver uma intolerância à dor, o que implica que vai aumentar cada vez mais a dosagem e outro tipo de medicamentos para que a dor não seja sentida. Em termos de sono, de alimentação, portanto, todas as funções básicas podem ficar comprometidas, e isso pode levar num grau elevado até uma certa dissociação, quase como se até de doenças mentais, não é? Chus, não sei se queres acrescentar. No, es exactamente eso. Y aparte sirven como introducción a otras enfermedades mentales mucho más serias, mucho más orgánicas. Entonces, es importante lo que comentabas, introducías el concepto de rituales de actuación, que antes habíamos comentado así por encima, y me parece muy importante el tema de los rituales y los protocolos, la diferencia entre ritual y protocolo, ¿no? Que habías dicho. Cuando un medicamento, una sustancia, vamos a hablar de una sustancia, como estábamos comentando, se convierte en un ritual, se convierte en algo ritual, el grado de condependencia ya es máximo. Porque cuando estás hablando de, por ejemplo, un músico de una orquesta sinfónica que toca prácticamente todos los días, ¿qué pasa si no tiene eso? Eso va increciendo, va aumentando cada vez más el grado de dependencia. Entonces es muy peligroso porque comentabas, trastornos disociativos asociados con medicamentos de este estilo, se producen muchos, incluso cannabinoides, toda la parte de este estilo, incluso casos de esquizofrenia han empezado con este tipo de sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero claro, el problema es cómo lo explicas sin incitar a ello. Que era un poco lo que os comentaba yo antes del caso de Papá Noel, ¿no? O sea, ¿cómo lo explico sin que surja la parte de investigación de voy a probarlo, ¿no? Y siempre hablando desde la perspectiva un poco que les doy de la parte más de los más jóvenes, ¿no? Jorge, não sei se queres falar alguma coisa. Não tenho mais nada a acrescentar. Acho que a Catarina e o Chus já explicaram bem
os efeitos secundários e aquilo que pode acontecer às pessoas que se dopam. Portanto, se alguém a partir daqui tomar a decisão de se dopar, não vai sem aviso. Não, eu gostava só de também tentar refletir. Nós, nesta conversa, não vamos resolver nada, estamos só aqui a trocar opiniões. Por isso, a minha questão, e aqui há um paralelismo com o desporto e a música, estamos a falar de pessoas não informadas ou estamos a falar de pessoas que têm uma plena ambição e que vivem as suas carreiras e que estarão, se calhar, dispostos a não ligar tanto ou pôr de lado a sua saúde para terem sucesso. Há pessoas assim tão ambiciosas que estariam de livre e espontânea vontade dispostas a abdicar da sua saúde para ter aquele momento de auge. Deixa-me fazer um paralelismo. Eu sou ex-fumador e fumei muitos anos. E durante muitos anos as pessoas diziam-me os malefícios do tabaco. E eu tenho uma teoria, já tinha na altura e continuo a ter hoje em dia, que é: não há ninguém que conheça melhor os malefícios do tabaco do que um fumador. Ninguém me vai dar uma novidade sobre os malefícios do tabaco se eu for fumador. Em 99,9% dos casos, os fumadores sabem tudo o que o tabaco faz de mal. Okay? Quem vai dopar-se sabe o que é o doping, sabe o que vai à procura. Okay? Pode não saber exatamente todos os efeitos secundários possíveis, como a Catarina e o Chus aqui bem disseram, mas sabe que tem efeitos secundários. Sabe que pode ter hipertensão. Isto sabem de certeza porque é falado em todos os documentários de doping, não é? Hipertensão, problemas cardíacos, problemas hepáticos, disfunção erétil, infertilidade. Isto é comum. É falado de uma forma muito aberta. Portanto, não é por ignorância que eles chegam ao doping. Não estamos a falar de tomar um complexo vitamínico daqueles que eu encontro numa loja de desporto e que misturo com água e tomo antes da corrida. Não estamos a falar disso, não é? Estamos a falar de coisas a sério, que, como o Chus dizia e bem, e a Catarina também falava nisso, que é que chegamos ao ponto da total dependência. Okay? A esse nível, as pessoas já sabem o que é que estão a falar, já sabem o que é que vão à procura e querem correr o risco. Não é? E aqui é aquilo que o Chus dizia do falar ou não falar, de explicar, não explicar, ou tentar explicar sem que a pessoa queira meter a mãozinha no jarro das bolachas, não é? Há aqui uma coisa que também é importante, que é o controlo que cada um de nós tem sobre a sua própria vida. E o meu controlo termina fora em mim, não é? Portanto, eu só controlo a mim e as minhas coisas. Eu posso dizer e a pessoa do outro lado poderá decidir ou não o que é que faz ou o que é que não faz. Se decidir fazer, ela no fundo já tinha decidido fazer e iria lá chegar mais cedo ou mais tarde. A Catarina, Chus, não sei se querem falar sobre isto. Acho que é de facto são decisões muito próximas, não é? E as consequências também vão depender da própria pessoa, não é? Se é um auxiliar ou se de repente torna-se efetivamente já uma dependência. E uma coisa que tem acontecido é cada vez mais casos de surtos psicóticos na sequência da utilização principalmente de opiáceos e cannabis, e então há cada vez mais situações de surtos psicóticos. E, portanto, obviamente que nós não podemos achar que todas as pessoas que vão entrar nesta questão de doping, não é, que vão chegar a este lugar. Mas é uma decisão, não é? É bom saber que pode acontecer e depois haver essa decisão. Eu acho que o ponto que eu gostava de colocar aqui é que, de facto, a música, ela permite a conexão com a nossa parte saudável. E esta conexão com a parte saudável é aquela que nós, de alguma forma, precisamos de olhar, não é?
que parte saudável é que eu tenho e isso de alguma forma puxar, não é? Desenvolver para que as outras partes menos saudáveis possam ir diminuindo, não é? Então, deixar só aqui esta nota. Sim, o mais importante, nós estamos a falar sobre isto, não é uma campanha para incentivar os músicos a irem procurar, mas é trazer um assunto que existe, que se calhar é pouco falado, e que se informem, que procurem, neste caso, um psicoterapeuta, para saberem, pelo menos, se já tomam, fazerem o tal historial e perceberem se aquilo que estão a tomar se pode ser substituído, se pode ser diminuído. Por isso que se informem e agora ficamos também a saber onde podem procurar essa informação, também para quem esteja aqui ou vai revisitar depois desta mesa. Também para mim era importante tocar em mais dois pontos. Um deles é, foram sempre falando do professor que chega à beira do aluno e pergunta se ele está nervoso. E a minha questão é, como é que nós fazemos para esta ansiedade dos próprios professores, daqueles que não vão ter nada a ver com aquela performance e que sofrem imenso, e nisto treinadores e tudo o que está à volta do atleta, ou seja, são pessoas que estão dependentes de uma performance que não é a deles e que mesmo assim estão, neste caso estamos a falar de um professor que lhe pergunta, provavelmente o professor está nervoso, não é? E não tem qualquer controle sobre aquele momento. Por isso gostava de falar sobre este ponto, não sei se gostavam já de desenvolver, é melhor desenvolver este e depois acrescento o outro, então porque senão vão se confundir. Mas quer dizer, nós falamos estamos sempre a falar da ansiedade enquanto eu sujeito que vou fazer uma performance e como é que é a nossa ansiedade num outro sujeito em que nós não vamos poder atuar naquele presente, ou seja, vamos estar como espectador. Gostavas de ouvir falar un bocadinho sobre isso? La verdad que no había reflexionado tanto sobre este punto. La verdad que nunca lo había pensado. En la parte sobre todo los profesores, me imagino, ¿no? Los que están ahí pendientes de lo que hacen sus alumnos. La verdad que no, me acabas de pillar porque no había reflexionado sobre este punto. Deixa-me fazer aqui já agora o paralelismo para a parte desportiva. Tu disseste uma coisa que eu acho que contribui decisivamente para a ansiedade e que é um dos problemas, okay? Que é a pessoa estar dependente do desempenho que não é dele. Primeiro fator que causa ansiedade. Porque eu estou dependente, novamente com aspas, de algo que não controlo, que está completamente fora do meu controle. E se está completamente fora do meu controle, das duas uma, ou eu aceito que não controlo e estou tranquilo, porque confio no meu trabalho ao ponto de, ok, eu ensinei bem, mas eu sei que durante uma atuação, durante um desempenho, alguma coisa pode não correr bem. Eu tenho que aceitar isto. Mas eu devo libertar-me da parte que eu não controlo. Eu costumo dizer que é, liberta-te do resultado final. Nós controlamos o processo, controlamos o treino, controlamos o caminho, aquilo que nós fazemos. No caso do treinador ou do professor, o que é que ele pode fazer? Ensinar o melhor que pode e sabe. O aluno dá amostras que aprendeu, ótimo. Então confiamos no aluno e confiamos no processo. Mais do que isto, se calhar é encarar o professor num processo terapêutico, como os outros todos, e perceber porque é que ele está tão ansioso e tem tantas dúvidas de que ensinou bem, não é? Pronto. Claro. Eu posso falar da minha experiência, porque eu também atendo professores de música e de facto uma das coisas que nós observamos é isto que o Jorge está a colocar, é este processo, não é? De eu poder confiar no processo, mas também um outro aspecto que é, ok, eu confio no processo, há um resultado, este resultado pode ser completamente fora daquilo que eu estava à espera e eu o após, não é? Como é que eu lido com o após? Porque eu, como professor, eu tenho que muito rapidamente também perceber estes pontos, não é? O que é que aconteceu, o que é que é quase um bocadinho psicólogo também, não é? O que é que aconteceu, o que é preciso melhorar para que a própria pessoa não desanime,
porque senão entramos outra vez num loop de ansiedade para a aula que vem a seguir, não é? Agora o que é que o professor vai dizer? Então, toda esta preparação do próprio professor em lidar não só com a frustração sua do trabalho que foi feito e que não foi de alguma forma evidenciado, mas também com a própria frustração do aluno que virá certamente à aula seguinte com essa sensação de querer que o próprio professor acolha, não é? Então, são momentos diferentes, que é todo o trabalho que é feito até aquele momento e é o após. É como se houvesse um momento de eu estou a inspirar, é o processo todo de preparação. Depois há uma pausa. E depois é o expirar, que é o que vem a seguir, não é? Esta pausa é o momento da performance, digamos assim, em que eu estou apenas a contemplar o que está a acontecer. Mas preciso de fazer essa pausa. Desligo, isto não está, de usufruir também, não é? Em relação, desculpa, em relação aqui ao pós, eu trabalho com treinadores e dou formação em liderança. E há uma coisa que eu digo a treinadores e a atletas. Depois de uma competição, no final de uma competição, não é logo, porque nós ali estamos com as emoções à flor da pele, não é? É que nós no final de uma competição, ou de um ensaio, ou de um espetáculo, nós só sabemos que ou correu bem ou não correu bem. Ou sentimos que correu bem ou sentimos que não correu bem. Mais do que isto, esqueçam, não vale a pena. No dia a seguir, 2 dias depois, já um bocadinho mais tranquilos, vamos olhar para aquilo que fizemos naquela competição. E eu digo sempre, 3 coisas boas e 3 coisas a melhorar. Por esta ordem escritas. Porque aquilo que vai fazer é que a pessoa vai ser forçada a olhar para aquilo que fez bem primeiro, e há sempre alguma coisa que nós fizemos bem, nós nunca fazemos tudo mal, não é? E depois, a perspectiva com que olhamos para o resto já não é eu fiz mal, é ok, eu posso melhorar isto, eu posso melhorar aquilo. E isto eu acho que ajuda a baixar a tal frustração que a Catarina estava a falar, aquela sensação de frustração, pelo menos, não é? E então quando chegamos ao tal ensaio a seguir, se calhar já vamos um bocadinho mais calmos e já conseguimos ver as coisas numa outra perspectiva. Não, até porque é interessante como é que nós podemos ter um momento que se calhar não corre tão bem e se calhar no dia seguinte temos que estar a treinar outra vez ou temos que estar a ensaiar outra vez e ainda não tivemos aquele tempo, não é? Para poder pensar e sarar de alguma forma e já temos que estar cara lavada e seguir para a frente. O meu último tópico, e depois então encerrarei a mesa, gostava que falassem só um bocadinho sobre o perfeccionismo. Porque nós no início falamos sobre o Choose, falou na questão de haver uma performance em que estamos preparados a X% e depois se calhar só damos 40% no palco, ou às vezes até menos. Minha questão é quando somos perfeccionistas, e acho que isto se espera também um bocadinho na competição, não é? E já esquecendo agora os outros, como é que é a relação connosco mesmos quando achamos que se calhar podíamos ou queríamos um nível de perfeição que se calhar não existe, que é uma utopia, e como é que conseguimos viver com isso? Yo, por continuar un poco con la idea, que por cierto, muchas gracias a los dos, a Caterina y a Jorge, porque me habéis recordado la idea del proceso como objetivo. El proceso como objetivo y no el objetivo per se, y esta dicotomía de control tan estoica que habíamos planteado ya desde el principio. Y lo enlazo con esto que estabas diciendo del perfeccionismo, porque daros cuenta de que cuando una persona está buscando el perfeccionismo permanentemente, puede caer en muchos momentos en la parálisis por el análisis que produce qué decisión tomar. ¿Qué decisión tomo para seguir siendo, para buscar la perfección? Y ahí muchas veces se producen parálisis. Parálisis y que van ligadas con esto que comentaba Jorge, de decir, ojo, es que no tengo claro, cuando yo me quedo paralizado, no tengo claro qué estoy controlando y qué está fuera de mi control. Entonces, trabajo sobre lo que está dentro de mi control para seguir funcionando, no para quedarme aquí parado. Y es muy complicado.
Y es lo mismo que hay muchas veces, yo a muchos de mis clientes, hay una frase que les mando imprimir y ponérsela en el espejo del baño. Y eso no sé si se va a entender en español, que es mejor hecho que perfecto. Y por la mañana cuando se están lavando los dientes, les obligo a que la vean en el espejo del baño. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que, lo que decía Jorge, el proceso es lo importante. Y la perfección la consigues con el proceso. Llegas al objetivo, que puede ser más perfecto o menos perfecto, pero se producen situaciones catastróficas en la música, como que un músico llega a una audición y por fallar una o dos notas, acaba esa actuación y decide dejar la música. Sin hacer este proceso de reinterpretación, de evaluación, que también recomiendas, de evaluación de su propio rendimiento, que evidentemente el mismo día no se puede hacer, porque estás muy influido por todas las consecuencias emocionales de la audición. Tienes que dejarlo para el día siguiente y sentarte delante de un cuestionario y preguntarte qué cositas concretas has hecho bien, has hecho mal, en qué has mejorado, qué podrías mejorar, porque eso va a ser lo que te va a dar la herramienta para buscar esos puntos de perfección o de mejora hacia la siguiente actuación. ¿Eh? Entonces yo lo veo así y continuando un poco enlazando con lo que vosotros decíais antes. Catarina, Jorge, não sei. A perfeição tem uma questão que é associada ao prazer. Quando eu entro num lugar de perfeição, eu não estou a usufruir por completo. Então estou mesmo, a própria gestão de tempo fica condicionada, a minha relação com os outros fica condicionada, portanto fico obcecado quase com esta ideia da perfeição. E isso retira-me de mim mesmo. Então, em determinados meios é quase esperado essa perfeição, não é? Para se poder entrar em determinada orquestra ou em determinado lugar ou ser solista, pode levar a esta necessidade da perfeição. Mas é importante olhar do ponto de vista do aperfeiçoamento, não a perfeição em si, que retira o prazer, mas o aperfeiçoamento, que é a capacidade que eu tenho de fazer o melhor que eu sei neste momento, até saber melhor. E quando eu souber melhor, faço melhor. Não é? Então, também muito associada à ansiedade, à pressão. Muitas vezes a perfeição, ou esta necessidade de perfeição, vem até de fatores externos, de pressão, para que seja o melhor, para que seja aquele nível elevado. E reparem também que se isto vai acontecendo desde pequenos, desde que a criança, por exemplo, a estudar um instrumento, que tem que ser o melhor, que tem que estudar aquelas horas todas, e entrar logo no nível profissional, antes mesmo de ele ter capacidade de estar no nível profissional, isso vai colocar a criança, que depois há de ser adolescente, que há de ser adulto, nessa necessidade de corresponder, e nunca é suficiente, nunca vai ser suficiente. E, portanto, o trabalho será sempre poder retirar essa pressão a um nível em que não se esteja em exigência consigo próprio, em esforço, para poder usufruir efetivamente. Jorge, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Quero. A Catarina falou aqui num fator importante que é, falou em vários, mas este eu acho que é importante e que acabou de falar, que é a questão de estar constantemente à procura da aprovação e do reconhecimento por parte dos outros. A busca da perfeição tem muito isto. E tem uma outra componente que é a inversa desta, que é, no fundo, a crença interna de que eu não vou conseguir. E ao acreditar que não vou conseguir, eu ponho a minha exigência num nível tão alto que eu nunca lá consigo chegar.
por uma vez que a perfeição é uma coisa utópica, não é? Portanto, e ser o melhor não é a mesma coisa que ser perfeito. Não é? Eu posso ser, para dar um exemplo, eu posso ser o melhor solista, que foi o que a Catarina disse, no entanto, eu não ser perfeito e falhar uma coisa aqui, uma coisa ali, não é? Mas ao tentar sempre ser perfeito, aquilo que eu estou a arranjar são desculpas, razões, justificações, e a nossa mente é fantástica para encontrar, para nunca ter sucesso, nunca ter a felicidade, nunca ter esse reconhecimento. Há sempre alguma coisa que justifica. Não é? Eu falhei porque, ou eu não fui perfeito porque. E depois, quando há um dia que eu até eventualmente os planetas alinham-se e eu até acredito que fui perfeito naquele dia, é o que a Catarina estava a dizer. Eu não celebro comigo, eu não reconheço o meu valor. Eu vou sempre à procura de outra perfeição qualquer. Nos atletas é gravíssimo, porque estão sempre a um passo de falhar e falham. É aquilo que em psicologia se chama de profecia autorrealizada, não é? Uhum. Eu começo a colocar este nível tão elevado, que é quase um boicote, não é? E eu começo a acreditar que não vou conseguir, que não vou conseguir, não vou conseguir. E Sim. não consigo. Certo, e não consigo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. No, es un poco lo que están hablando de la profecía autocumplida, es lo que comentaba yo antes, que se puede asociar con la parálisis, ¿no? La parálisis, como no encuentro por dónde seguir para ser perfecto, tomo conciencia de eso que decía Jorge, de que no voy a ser perfecto. Y precisamente dando vueltas a esa misma idea te hace parar, quedarte parado y fallar. O sea, totalmente. Fijaros aquí, yo muchas veces comparo esto con una cosa que salió y que me parece importante, por lo menos mencionar, que es lo que comentaba Caterina, el fluir en el escenario. Es totalmente distinto fluir que estar buscando esta perfección. Cuando estás fluyendo, estás disfrutando. En concreto, en la parte deportiva, lo llaman estar en la zona, creo que lo llaman así, ¿no? Estoy en la zona. Claro, encontrar eso es totalmente distinto a este proceso que estamos hablando de la perfección. Porque no estás buscando la perfección como un objetivo, estás buscando simplemente el disfrutar de ese momento, el estar conectado con la situación, conectado con ese momento y estar ahí simplemente, estar. Entonces no tiene nada que ver con todo esto que estamos buscando de la percepción, ¿no? Que es muy, muy complicado, muy complicado. Meus senhores, se não tiverem mais nada a acrescentar, eu vou poder encerrar então esta mesa. Foi um prazer estar à conversa convosco. Eu gostava ainda de vos deixar uns minutos finais, se quiserem deixar alguma mensagem a quem nos está a ouvir, a quem vai revisitar esta mesa. Pode ter ou não a ver com os 30 anos da escola profissional, pode ter a ver com algumas destas temáticas que nós falamos hoje aqui nesta mesa, mas gostava de vos dar assim uns minutos para se despedirem então da plateia e então depois encerrava a mesa. Não sei quem é que gostaria de começar. Eu posso começar. Olha, para já agradecer o convite, Filipa. Foi uma surpresa ao convite e foi uma excelente conversa. Gostei muito de partilhar com o Tchus e com a Catarina tudo aquilo que falámos e que partilhámos aqui. Como nota final, gostaria de dizer aquilo que já disse quase no início, que é o trabalho que todos nós fazemos, cada um à sua maneira, cada um com as suas valências, deve ser olhado não na base de necessitar ou não necessitar do trabalho, mas aquilo que cada uma das pessoas que está a ver isto beneficia ou pode beneficiar com este trabalho. Okay? E depois recorrer ao profissional que lhe fizer mais sentido, para a área que fizer mais sentido e realizar esse trabalho. Só tem a ganhar. E agora, Tchus ou Catarina? Caterina, adelante. O bueno, como quieras. No. Bueno, pues digo, yo también quería agradecerte, Filipa, y a todo lo que ha estado todo niño, de esta oportunidad de haber estado hablando con mis amigos portugueses, porque cada vez son más las personas en Portugal que conozco y la verdad que me encanta, me encanta. No sé si yo mañana, no lo haré hoy, sino lo haré mañana después de dejar la emoción,
hago un análisis del rendimiento de interpretación de todo lo que he escuchado, yo creo que me quedaré con un 70% como mucho de todo lo que os he entendido. Prometo seguir escuchando portugués para aprender mucho más. Yo como mensaje a todas las personas que nos están escuchando, les animaría a pensar que cualquier... en la parte, voy a llevarlo un poco a mi campo, ¿no? Cualquier tema relacionado con lo que es la presentación escénica, la ansiedad escénica y estar en el escenario, que no piensen que es un problema o una situación irresoluble. Hay técnicas, hay maneras de trabajarlo. Llevamos ya muchísimo tiempo en psicología estudiándolo. Y tiene solución. O sea, que nadie sufra más de lo necesario, por decirlo de alguna manera. Que esto se puede trabajar. Y además se puede trabajar de una forma, voy a decir, relativamente fácil. Pero que se puede trabajar. O sea, que si alguien se encuentra en este tipo de situación, sobre todo ya cuando son aspectos más enfocándonos en la vida profesional de los músicos, si de verdad le encuentra un factor limitante, que lo consulte con los distintos psicólogos, con los distintos terapeutas, psicoterapeutas que hay, que van a encontrar una solución, seguro. Nada más eso. Muchas gracias. E agora então a Catarina. Diz. Muito obrigado. Eu quero agradecer também o convite, também foi uma agradável surpresa o convite, dar os parabéns ao 30º aniversário da Arteam e, acima de tudo, colocar este aspecto que é, de facto, nós às vezes chegamos a um ponto de quase de exaustão para encontrar uma solução, não é? Para encontrar apoio, para ir à procura de alguém que nos pode apoiar. E dizer que para a saúde o melhor é a prevenção, não é? Seja ela que tipo de saúde for, seja saúde física, seja saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Então, se em algum momento quem nos está a ouvir, em algum momento da nossa conversa ficou assim, meio curioso, talvez possa fazer esse movimento só pela curiosidade, não é? E perceber o que é que de alguma forma pode ser olhado, observado e acolhido, não é? Para poder usufruir. Porque eu acho que o importante é nós podermos usufruir daquilo que fazemos, seja qual for a profissão. Então eu vou encerrar esta mesa, vou agradecer aos 3 orientadores, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, foi um prazer estar aqui à conversa. Quero também dizer a quem está lá em casa e a quem vai revisitar esta mesa, porque depois sabemos que sexta-feira à noite não é dia de estar em casa a ver o Facebook, por isso há muita gente que vai visitar esta mesa depois. Que estejam à vontade para nos contactar. Nós temos os contactos diretos destes oradores, por isso até se tiverem interesse em trabalhar com algum destes oradores, escrevam-nos que nós vamos passar o e-mail, se nossos oradores permitirem, mas acho que sim, passarei então o e-mail. Deixar-vos aqui uma salvaguarda, que temos aqui várias personalidades, desde psicólogos, psicoterapeutas, a Catarina também é musicoterapeuta, também temos aqui o coaching. O próprio Jorge já nos confessou que não é da área da música, mas que já teve músicos a trabalhar com ele para provas em específico, por isso há aqui uma série de respostas, e é aqui que nós queremos chegar. Há uma série de respostas que vocês podem procurar, que devem procurar e que nós vamos continuar a trazer também nestas mesas com esta temática e nesse sentido também tornar as pessoas um bocadinho mais esclarecidas e pelo menos desconstruir alguns tabus que já fomos falando aqui bastante, principalmente nós que somos da área da música percebemos que fomos tocando em assuntos que se calhar são muito sensíveis e muito pouco falados até entre pares. Por isso foi muito importante. Muito obrigada aos 3 por esta disponibilidade também de partilharem as vossas experiências e os vossos conteúdos num formato que é ele próprio online e que ele próprio se vamos usando então aquilo que estivemos a falar, sujeito a apreciação e avaliação, não é? Por isso, muito obrigada por terem partilhado as vossas experiências e o vosso conhecimento connosco e vou acabar então por me despedir. Agradecer também àqueles que ainda nos acompanham no Facebook e todos os outros que irão revisitar. Parabéns à Arteam pelo seu 30º aniversário e deixarmos também o convite para a próxima mesa, que será na segunda-feira,
próxima segunda-feira, onde nós vamos trazer desta vez não uma mesa com profissionais, vamos trazer o outro lado. Vamos trazer uma mesa cheia de músicos que tiveram problemas e problemas muito complicados e que vão falar na primeira pessoa, dizendo o que é que aconteceu, como resolveram, onde puderam procurar ajuda, para também ganharmos um outro lado e percebermos que estas coisas acontecem mesmo. E, tipo, às vezes há certas coisas que podem acontecer a toda a gente, não é só ao outro. Por isso, deixo-vos o convite e despeço-me assim em nome da Orquestra do Alto Minho, desejando a todos o resto de boa noite. Muito obrigada.